Jeremias 9, 23. O Senhor disse: o sábio não deve se orgulhar da sua sabedoria, e nem o forte da sua força, e nem o rico da sua riqueza. 24. Se alguém quiser se orgulhar, que se orgulhe de me conhecer e de me entender. Diga comigo, conhecer e entender. Então, olha bem, aqui está dizendo o seguinte: não é porque você estudou muito, é sábio, que você deve ficar orgulhoso. Nem se você deu certo nas suas finanças e ficou rico. E nem se você tem aquela saúde, né, vai na academia lá, tem, né, saúde é o que interessa, o resto, né, não tem pressa. Nada disso você deve se orgulhar. Mas a Bíblia fala assim: mas você deve ter uma coisa como muito importante, como de muito valor, em me conhecer e saber que eu sou Deus. Tá? Volta lá. Olha bem, me conhecer e me entender, porque eu, o Senhor, sou Deus de amor. Então vamos ver uma coisa aqui. Deus é Deus de amor. Aí ele fala também: faço o que é justo e direito. Então Deus é um Deus que faz o que é justo e o que é direito. O que ele está falando aqui? Me conhecer. Como é que você vai conhecer Deus? Se você estiver praticando justiça, você está agradando a Deus. Se você está fazendo o que é direito, você está agradando a Deus, porque Deus é justo. Eu sempre digo, Deus é honesto, Deus é fiel, Deus é justo. Então, não adianta nós pegar caminho, né, achando que o amor de Deus vai fazer com que Ele faça injustiça para outra situação, para nos trazer justiça a nós mesmos. Isso não vai acontecer. Vamos lá, volta lá. E direito, faço o que é justo e direito no mundo. Estas são as coisas que me agradam. Eu, o Senhor, estou falando. Então diga comigo assim: eu preciso conhecer a Deus. Também, querido, lá em, deixa eu ver se é segunda, Coríntios, 1 Coríntios 15, versículo 33, põe lá para mim. Aqui diz assim: não se engane, as más companhias estragam os bons costumes. Esse é um dos versículos que mais nós temos que se apegar nessa vida. A Bíblia diz assim: não se engane, as más companhias corrompem os bons costumes. Então, se você vai querer ter bom costume, você vai ter que mudar de companhia, você tem que melhorar os seus companheiros. Não se engane, não caia nessa. Se alguém vai, querido, atrás de você e fica gastando muito tempo te ouvindo e conversando com você, e aquela pessoa não tem uma vida alinhada com Deus, você vai ser contaminado, você vai se estragar. Amém? Por exemplo, se você sabe que você precisa se firmar na igreja, e toda pessoa, né, querido, que ela vai lá, e ela joga alguma sentimentinha aqui, te desanima de vir na igreja, a Bíblia está falando assim, ó, cuidado com essas companhias. Ela vai te corromper o bom costume. Você já acostumou estar com a ideia que você precisa ficar firme. Aí alguém vem e fala uma coisa que te desanima. Isso é má companhia. Outra coisa, pessoas que vêm, né, e falam para você, não, mas não tem jeito, nesse mundão aqui,
nos negócios não pode pagar imposto. Você está andando com má companhia. Mesmo que você ainda não consiga pagar todos os impostos, você tem que andar com aquele que paga e fala, é possível. É possível, porque se andar com quem paga todos os impostos, você vai pagar seus impostos. Né? Nós não podemos ser injustos, porque o governo está sendo injusto. Nós não podemos roubar porque nos roubaram. Nós não podemos maltratar os outros porque nós fomos maltratados. Pegaram? E muitas vezes as pessoas querem ter uma sede de vingança própria, né? Mas não sabe que se nós formos por aquele caminho, nós vamos estar jogando o jogo do diabo. E se você jogar o jogo do diabo, querido, você vai ser contado com eles. Então, uma das coisas, você imagina que toda a obra feita na terra, ela é de dois times, né? Um é o time de Deus, outro é o time do diabo. Então, como é que você joga no time do diabo? É quando você faz o que o diabo espera. Quando é que você joga no time de Deus? É quando você faz o que Deus espera. E para você fazer o que Deus espera, você precisa conhecer a Deus. E um ponto principal que você precisa entender é que quando Jesus fala assim, errais por não conhecer as Escrituras Sagradas e o poder de Deus e as Escrituras Sagradas. Então, o poder de Deus, que por si só, você não vai conhecer a Deus. Você vai conhecer a Deus através da sua palavra, através da mudança de vida que você vai ter pela palavra. Nós conhecemos a Deus através, o próprio Senhor Jesus, olha bem, fazendo sinais, pregando, tinha um conhecimento em que os doutores da lei naquela época ficavam impressionados. Mas tudo que Jesus fazia, ele mostrava na palavra. Então, a Torá era a Bíblia, tudo que Jesus ensinava, ele baseava na palavra. Não é na experiência. Então, não pensa você que só porque você vê o poder de Deus, você tem experiência com Deus, você conhece a Deus. Quem não conhece as Escrituras Sagradas, não está conhecendo a Deus. Esse é o primeiro ponto. Porque suas experiências só vão poder ser confirmadas, com certeza, através do entendimento que o Espírito Santo vai dar através da palavra de Deus. Por isso que nós precisamos andar com pessoas que têm vida com Deus. A pessoa que tem vida com Deus, ela tem uma história. Toda pessoa que ela tem uma história, por exemplo, você conhece um crente que entrou e saiu na igreja já 10 vezes, né? E só faz 6 meses que ele está na igreja. Mas aí você vai ver a história dele, toda a igreja ele ficava 6 meses, 1 ano e saía. Se você andar na conversa daquele crente, o que vai acontecer com você daí uns dias? Esse crente pode estar no nosso meio, não importa onde ele esteja. Esse crente, para ele poder ter autoridade, ele vai ter que passar 2 anos. Aí ele vai chegar em você, faz 2 anos que eu estou aqui. Nas outras igrejas eu aguentava só 1 ano. Faz 2 anos que eu estou aqui. Olha bem, já passou por 10. Agora faz 2 anos. Então ele tem de testemunho, de fidelidade, de ficar numa igreja, 2 anos. Né? Se ele ficar 3 anos, daqui a pouco ele deu 10 anos. Peraí, 10 anos agora, nós não pode mais falar, né? Fala, não, esse aqui, aí nós vamos usar o pecado dele, o erro dele, até como um troféu que ele venceu, uma terra que ele conquistou, um triunfo que ele tem na mão. Agora ele é um crente firme, ele não se abala, ele cresce numa igreja e não sai de jeito nenhum, a não ser que for Deus que tira. Amém? Vocês estão entendendo? Agora, se você pegar e ficar escutando um cara desse, você vai ver que você desanima também. Daqui a pouco você, não se deixe enganar. As más conversações
corrompem os bons costumes. E como é que eu vou resistir, sendo que tem tantos problemas, tanta gente nesse mundo fazendo coisa errada? É através da minha dedicação, da minha vida devocional. Se todo dia eu tiro um tempo para ler a palavra, para meditar e procurar ter entendimento de Deus, eu não só estou adquirindo conhecimento, eu estou me fortalecendo para aquele dia. Espiritualmente falando, o muito conhecimento não leva a nada, mas a presença do Espírito Santo junto com o conhecimento faz você ser muito forte. Uma coisa que você precisa entender, a oração do Pai Nosso, nós temos que pegar vários trechos para formar um quebra-cabeça, tá? Para você entender. Quando Jesus ele fala que ele é o pão da vida, e ele faz uma ilustração ao maná que caía do céu. Preste bem atenção, o povo estava no deserto e tinha suas necessidades diárias. Naquela necessidade de comida, Deus dava para eles, querido, tudo que eles precisavam lá no deserto. Deixa eu falar outras coisas que Deus dava. De dia o sol é muito quente no deserto, é ou não é? Deus vinha com uma nuvem e fazia sombra. Pegaram? Sombra. Então, quando você tem a presença de Deus, não precisa se preocupar com a situação que você está. Jeová Jirê, Jeová proverá. Amém? Diga comigo, Jeová proverá. O nome Jeová Jirê, Jeová proverá. Então, olha bem, a nuvem vinha e fazia sombra. Outra coisa, a noite era muito frio, e o Senhor vinha com uma coluna de fogo e aquecia. Fala assim, glória a Deus. Fala, glória a Deus. Amém? Quando nós ouvimos isso na palavra, o coração da gente tem que se aquecer. Por quê? Porque nada vai faltar se eu estiver na presença de Deus. Amém? E aí, Deus deu uma ordem para o povo, falou, o negócio é o seguinte, vocês vão todo dia, eu vou mandar um maná do céu, e vocês vão colher de manhã, na hora que o sol, antes do sol nascer, na alvorada, o maná vai cair, e caía, o maná, querido, era como uma neve, né? Mas só que era tipo escama de peixe. E caía aquilo lá e cada um tinha que pegar a sua porção do dia. Diga comigo, porção do dia. Fala aí. Eu não ouvi. E o que caía do céu? Diga comigo, o pão. Olha bem, o maná era pão, a providência diária de alimento. Então diz que aquele pão, ele tinha o gosto de pão de mel. Era muito saboroso, muito gostoso. E segundo os estudiosos, tudo que um corpo precisa para ter saúde, tinha naquele pão. Eles não precisavam de outra dieta, era como uma ração gostosa. Glória a Deus, né? Só que o povo tinha que pegar só o que eles comiam, porque se sobrasse, o que virava? Esse é um segredo, querido. Então, por exemplo, se você aprendeu algo mês passado, e você acha que aquela receita vale para hoje, se ferrou. Sabe por quê? Não vale. Está bichado. Você pode ver, querido, que na palavra de Deus existe duas coisas, são logos e rema. Diga comigo, logos e rema. O logos é o conhecimento da palavra, o estudo. É como você encher o HD. E o rema é uma palavra viva, é para já, para agora. É o que Deus está fazendo.
O rema é o que Deus está fazendo no momento. E o logos? O logos é o que Deus fez, é como Deus faz, é como Deus é. Então, o logos seria o seguinte: eu pego o documento de uma fazenda e eu leio o documento. Então é o documento só. Agora eu vou lá na fazenda, né? E vejo a divisa minha que está no coisa, e aí já é as coisas acontecendo. Então o Senhor disse assim, na oração do Pai Nosso: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Todo crente que não, todo dia não se alimenta da palavra, né, e de uma revelação de Deus, ele não está nutrido para permanecer. Ele não está nutrido, querido, para viver em Deus. Amém? Vocês estão entendendo? Então, como é que você compreende isso na palavra? Você vai no Logos, monta um quebra-cabeça ali, e você monta um entendimento da palavra. Agora eu entendi, a minha vida é uma dependência diária. Por causa de Deus? Não, por causa de nós. Porque o homem, ele está separado de Deus. Os nossos pecados faz separação de Deus. Nós somos pessoas que estamos condenados. Mas a nossa união com Cristo Jesus nos transforma em filhos de Deus e nos faz sermos filhos de Deus e faz nós já desfrutarmos da herança de Deus. Mas diga comigo, tem que ser todo dia. Amém? Um dia de culto, né, é um dia muito abençoado. Por quê? Porque eu vou ter uma prática que a palavra de Deus nos ensina, que é congregar. As portas do inferno não prevalecem contra a minha igreja. E o que é a igreja? Igreja é um grupo de pessoas. Igreja, querido, não é só eu individual. Sou eu individual junto com meus irmãos. Aí virei igreja. Sem a unidade, eu não sou igreja. Por quê? Porque a igreja, a palavra igreja é assembleia, ajuntamento. Quando 2 ou 3 se reúnem, ali está a minha igreja, está a igreja de Deus ali. Outra, se a igreja fosse individual, o apóstolo Paulo não ia ensinar que nós somos pedras, construção da casa de Deus para a morada de Deus. Deus habita completo na igreja. Outra coisa que você precisa entender sobre igreja, o apóstolo Paulo fala que nós somos membros do mesmo corpo. Diga comigo, membro não é um corpo, fala aí. Ele faz parte do corpo, fala aí. Se ele fizer parte do corpo, o que ele é agora? Um corpo. Eu sou do corpo de quem? De Jesus. Então não existe igreja se a pessoa não for um membro do corpo de Cristo. Glória a Deus. Amém, querido? E o que nos une é o quê? É Jesus, o Espírito Santo em nós. E quanto mais nós conhecemos a obra salvadora de Jesus e a nossa necessidade, e nos alimentamos de Jesus por causa da nossa necessidade, mais nós somos de Deus. Nós não somos, os outros não é menos, é que você precisa pegar teu direito, você precisa conhecer teu direito, você precisa estudar as Escrituras Sagradas. Quando a Bíblia diz assim, de quem que é o céu? De quem que é a terra? Quando você olha lá no Velho Testamento e você vê os caras ensinando nós lá em Provérbios, em Salmos, na história, né? Deus, a Bíblia diz assim que Deus fica olhando dos seus céus na terra para ver se ele acha um justo, para que ele possa abençoar. Você acha que Deus mudou? Deus não está ainda, até hoje, olhando na terra para ver se acha alguém justo. Então, não é uma pessoa justa por si própria, é assim, uma pessoa que se mostre justa, para que Deus possa fazer justiça sobre ela,
abençoando ela. É nesse sentido que a Bíblia está nos ensinando. Então, por exemplo, se eu sou fiel, produtivo, trabalhador, capacitado, né? Dedicado, leal, né? Eu pensava que tudo isso bastava, né? Depois eu descobri que as coisas transcendem o nosso entendimento. Nós somos muito limitados. Temos que pedir para o Senhor, querido, todos os dias sabedoria, mas não ficar ansioso. Muitas vezes, nós precisamos entender o que Deus tem para nós. Compreender o que Ele tem. Não é só estudar a palavra, querido, para poder obedecer, para saber o que é certo e o que é errado. Isso é ruim. É para você saber como que você tem que se comportar para tomar posse daquilo que é teu em Cristo Jesus. E o Pai nos ama, Ele quer nos dar o melhor. E quando Deus está nos dando o melhor, algumas coisas nós não achamos que é bom, algumas coisas. O Senhor está nos dando o melhor e nós achamos que tinha que ser diferente, porque nós pensamos diferente de Deus. A Bíblia, ela fala assim, né? Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e nem os meus planos são os vossos planos. Entenderam? Então, e olha bem, parece que Deus, isso aqui eu vou me desabafar com vocês agora a respeito de Deus, tá? Parece que Deus pega as coisas que são certas, que nós achamos errada, e Ele enfia a goela abaixo de nós, dentro de nós, por quê? Porque Ele quer mudar o nosso modo de pensar. Às vezes o Senhor quer que você seja algo, né, querido, e você pensa bem contrário. O que Ele faz? Ele faz você viver uma situação para você mudar o teu modo de pensar e de ser. Mas tem muita gente, querido, que vai morrer e não vai entender Deus. Vai morrer e não vai entender. E vai morrer triste, só vai entender o dia que chegar lá diante de Deus, porque a Bíblia diz que todos nós havemos de comparecer diante do tribunal de Deus. Aí ele vai lá e ele vai contestar: mas Senhor, por que eu era pobre, sendo que o Senhor me deu promessa de ficar rico? Aí lá ele vai ver o porquê. Porque Deus vai mostrar. Agora, querido, olha bem, ler a palavra de Deus é como você cavar um grande tesouro. Quanto mais você cava, mais você fusa, mais você acha. É infinita as bênçãos de Deus. Elas são insondáveis, né? O apóstolo Paulo, pensa bem, você acha que apareceu alguém na terra que conhecia mais a Deus do que o apóstolo Paulo? E o apóstolo Paulo falou assim: eu oro para que eu possa conhecer mais. Conhecer mais? Mas o apóstolo Paulo conhecer mais Deus? Então não vai parar, porque são tesouros. E tem uma coisa, eu posso estar testemunhando para você aqui, eu posso te animar, mas só Deus pode te dar clareza ao ponto que funciona. É igual cura, querido. É igual cura. Quando você pega uma cura, o que vai acontecer? Você vai ficar subindo e descendo na tua fé. Você vai buscando a Deus a cura, uma cura de algo difícil de ser curado, impossível de ser curado. O que você vai fazer? Você vai orando, vai jejuando e não liga: Senhor, nem que eu morra com essa doença, mas eu vou buscar, Senhor, a cura, porque aqui na tua palavra está escrito, ó: pelas suas pisaduras foste sarado. É passado, não é futuro, é passado. Eu já estou curado, Jesus. Então eu não aceito e amaldiçoa todo dia aquela doença. Amaldiçoa ela, manda ela embora. Chama ela pelo nome que ela já é conhecida. Diga comigo: pelo nome que já é conhecido. Não fica chamando o demônio, mesmo que você sabe que é um enxucaveira que está ali. Não fala enxucaveira, sai não. Fala assim: espírito, né? Vamos pular que está na coluna. Como é que chama a doença de coluna? Aquela doença que todo mundo reclama, hérnia de disco.
espírito de hérnia de disco, sai da minha coluna, em nome de Jesus. E vai todo dia repreendendo. E vai, uma hora, querido, Deus coloca um entendimento dentro de você. Você toma a atitude certa, que é uma burdoada contra aquela doença, que você sai até pulando. Pegaram ou não? Porque, digam comigo, porque tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso. Se nós temos uma palavra, nós temos que estudar muito na Bíblia até termos clareza, temos que descobrir tudo em nós que faz objeção àquela promessa. E vai resolvendo. Querido, mesmo que você não consiga, mas morra lutando por aquilo que Deus te deu. Amém? Glória a Deus. Olha bem, a Bíblia diz lá em João 10:10, o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. Então, todo pensamento teu, todo sentimento, todo impulso seu, que leva teu dinheiro e não te traz retorno, todo impulso teu que te leva a desanimar e ficar com uma doença, todo impulso teu que leva você a desanimar e ficar com um hábito errado, é do diabo, porque o diabo vem para matar, roubar e destruir. Eu não discerno o diabo pelo diabo, eu discerno ele pelas obras dele. Diga comigo, eu discerno o diabo pelas obras dele. E a Bíblia ainda diz, pelos seus frutos os conhecereis. Nós sabemos que time nós estamos jogando pelo fruto que a nossa vida produz. Pegaram? O fruto que eu estou produzindo está mostrando que time que eu estou jogando. Estou jogando lá o diabo, por quê? Eu não estou prosperando, está dando zebra, está não sei o quê. Então o que você tem que fazer enquanto está nessa situação? Entra para o time de Deus e começa, querido, lutar com você mesmo, para poder se alimentar de acordo com as suas necessidades e bater no capeta, ó. Bater. Só que só pode fazer isso quem? Dele se alimenta todo dia. Então, olha bem, a Bíblia fala assim, que no sábado, o povo podia, na sexta-feira o povo podia pegar do pão, do maná, e deixar sobrando para comer no sábado, porque o sábado era o dia do Senhor. E no sábado, o maná não bichava. Querido, faz algum sentido para você espiritualmente, quer dizer, bichava? Faz ou não? Você sabe como que Satanás ele pegou Eva? Diga comigo. Pela palavra, fala aí. Então, o diabo, querido, ele vem, ele joga uma meia verdade, um engano. O engano é algo que parece que é verdade. E o engano para nós é uma verdade. Quando nós estamos sendo enganados, para nós é uma verdade, que para quem conhece a verdade é uma mentira, mas para mim é uma verdade. Cada um de nós temos o nosso ponto de vista, nossa interpretação. Entende? Cada um de nós temos a nossa verdade. Mas a verdade verdadeira é aquela quando eu deixo de confiar em mim mesmo e confio em algo que está acima de mim. Então eu vou na palavra, eu presto atenção, eu olho pessoas que passou pela mesma circunstância, tem testemunho, ela me explica, até eu ter a minha clareza. Eu vou permanecendo, mas eu vou buscando. Olha bem, nós temos vários testemunhos de pessoas que entregaram a vida para Jesus e começaram a ter uma aventura de fé. Então, se você ler, eu tenho assim na minha vida, né, uns livros que foi muito importante eu ler, porque eu era crente novo. Hoje eu leio eles, eu não acho tanta graça, mas na época para mim era tudo. Então aquele livro que chama Ei Deus. Então o livro Ei Deus é um livro que todo crente novo tinha que ler. O livro chama Ei Deus. Então naquele livro lá o cara vai ensinar, querido, sobre prosperidade, sobre visão, sobre bênção, sobre milagre. Mas ele vai ensinar, querido, de uma maneira muito prática, muito funcional, com o exemplo da mãe dele.
O cara escreve sobre a mãe dele, uma italiana. Por que o livro chama Ei Deus? Porque a mulher não tinha educação. E ela era uma religiosa tradicional. E entrou um bando de crentes na casa dela, começou a falar de Jesus e ela ficou indignada. Ela achou que os crentes ofenderam ela. E depois eles falaram, então vamos orar. E daí eles oraram em línguas, tal, lá. E ela ficou cucada com aquilo. Como é que esses caras ficam falando coisa que eu não entendo na minha casa? Mas ela notou que tinha algo diferente neles e eles foram embora. E diz que ela pegou, na hora que eles foram embora, entrou no quarto, fechou a porta. E ela começou a orar. Sabe que jeito que ela orou? Ela gritava, Ei Deus! Ei Deus! Ei Deus, é verdade que eu estou enganada. E sabe o que aconteceu? Entrou um vento dentro do quarto dela. O Espírito Santo batizou essa mulher. Né? E ela, de uma forma estrondosa, ela começou a ter conhecimento das coisas. E diz o autor do livro, né, que ela saiu do quarto, na hora que ela saiu do quarto, diz que o rosto dela brilhava, e ela falou, todo mundo sentado aqui que eu vou falar de Jesus para vocês agora. E começou a evangelizar todo mundo, e diz que o rosto dela radiava, e a mulher se tornou uma grande evangelista, e o autor do livro, né, ele escreve depois as experiências dela e dele, bem legal o livro mesmo. Então, olha bem, conheceu. A Bíblia diz assim, querido, ó, prossigamos em conhecer ao Senhor. Não existe, querido, conhecer Deus sem estar com a Bíblia na mão. É experiência e palavra, experiência e palavra. Olha bem, quando Cornélio, isso está em Atos capítulo 10. Atos capítulo 10, Cornélio, ele orando a Deus, apareceu um anjo para ele. E o anjo manda buscar Simão Pedro, o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro vem, né? E fala de Jesus. Que jeito que ele fala? Diga comigo assim, citando as Escrituras Sagradas, os profetas, no Velho Testamento, fala aí, mostrando quem Jesus era, fala assim, na Bíblia, querido. Então, olha bem, mesmo que você receba milagre, mesmo que anjo apareça com você, mesmo que você tenha dom de profecia, mesmo que você receba profecia todo dia, que você ora que nem um doido, sem a Bíblia, para você estudar o que está acontecendo com você, você está fora. Você vai cair em engano. Também, querido, olha bem, o apóstolo Paulo fala assim, que os irmãos de Bereia, eles eram muito superiores, eles eram mais excelentes do que os de Tessalônica, porque tudo que Paulo falava de Jesus, eles consultavam no Velho Testamento, nos livros dos profetas, para ver se o que Paulo falava era a verdade. Querido, você perguntar para o pastor Doreli, qual a diferença da manifestação do Espírito Santo na igreja e do diabo por aí onde ele se manifesta? Qual que é a diferença, Dori? Quase nenhuma, né? É a mesma coisa. Então lá, aqui os irmãos, quando o Espírito Santo pega, eles rodopiam, eles rolam no chão, eles dão gargalhada, eles marcham, sapateiam, né? É tudo igual, né? A única coisa que nós vemos diferente
eu sempre falava assim, né? Então, tinha os pastores que tinham dificuldade com o meu ministério, eles falavam, irmão Trovati, não dá nome às unção, porque isso aí vem... Eu falava assim, pastor, eu mando unção de Deus, ninguém faz nada. Eu falo unção do leão, o leão urra. Eu falo unção da águia grita. Ele falava, mas não pode, Trovati. Eu falava assim, olha, o senhor acha que não é de Deus? Não, longe de mim falar isso, mas é estranho. Eu falei assim, pastor, presta atenção. A unção do leão pega um, a unção da águia pega outro. Os caras não querem mais faltar na igreja, não vê a hora de vir assistir culto, fica lendo Bíblia que nem um doido, só quer orar. Pastor, se isso aí for do diabo, o diabo está melhor do que nós para Deus, né? Mas está mais interessante, né? O serviço do diabo do que o nosso, né? Então, a gente só sabe que é de Deus por causa disso, mas para que nós, no dia a dia, nós precisamos ser firmes em Deus. E até mesmo nas manifestações, nós temos que vigiar, orar, porque nem todas as manifestações, é Deus que tá operando. Muitas vezes o diabo me engana. Entende? Eu não ligo muito para o engano do diabo, não por quê? Porque eu ligo pelo agir de Deus. E eu vou ali até que Deus me dá a sabedoria para fazer aquilo. O importante é que o Espírito de Deus resolveu aquilo para mim. Entende? Muitas vezes eu vou atender irmão, penso que é a unção do Espírito Santo, daqui a pouco eu falo, fui enganado. Tem gente que tem discernimento de espírito, eu não tenho. O meu discernimento vem depois que a arte vem vir. Não, agora já foi. Agora chegou num ponto que até eu que sou bobinho, já sei que é o diabo. Mas eu não vou lutar contra o agir do Espírito Santo. Mas só, querido, que eu posso ser enganado naquele momento. Mas eu leio a Bíblia, eu estudo a palavra, eu vou buscar comportamento na palavra. Pegaram? Tem gente que ele pega, tem até dom de discernimento, mas o diabo não engana ele nenhuma manifestação. Só que ele sai da igreja, a primeira oportunidade ele peca. O que adianta ter discernimento de espírito? Se a vida dele é dirigida por outros espíritos. Então nós temos que conhecer a palavra. Uma coisa bem interessante, porque eu sempre fico pensando assim, não existe super crente, não existe super homem, mas existem pessoas que nós admiramos, porque elas conseguem aquilo que nós estamos querendo. Mas, querido, ele não é melhor do que eu, não é melhor do que você, eu não sou melhor do que você. Agora, o que existe é que aquela pessoa teve um entendimento de algo e teve um posicionamento de fé. Então, olha bem, quando nós estamos tendo a nossa vida devocional, porque eu falo todo dia de manhã, você levanta mais cedo um pouco, você lê a palavra, escuta algo assim que se diz, para um pouquinho, pensa. Eu vou perguntar, quem de vocês que se levantar 1 hora mais cedo, não fica vindo algum problema na sua cabeça? Alguma lembrança? Ninguém aqui vem? Alguma vontade, alguma decepção, até alguma coisa assim que você sente que você deve fazer, até uma vantagem, né? Você fala, não, hoje eu preciso trabalhar mais porque eu tenho que fazer aquele negócio. Hoje eu preciso resolver aquele negócio. Quem aqui que não vem isso? Vamos, gente? Todo mundo vem alguma coisa ou não? Então, quem sempre vem alguma coisa na mente e no coração? Levanta a mão. Levanta a mão. Agora, deixa eu te perguntar. Para você. Se isso vem de você, com quem que você deve conversar sobre isso? Se isso vem, com quem que você deve conversar? Com Deus. Aí se você for conversar com o pai, a primeira coisa, você repreende o diabo. Porque muitas vezes, eu já tive momento de oração, querido, que o diabo estava ali conversando comigo e eu achando que era Deus. Eu aprendi depois de muito tempo, que muitas vezes o diabo veio conversar comigo.
E eu pensando que era Deus. E por que eu descobri que era o diabo? Porque alguns textos bíblicos vinham na minha cabeça e o que estava me provocando não batia com aquele texto. Uma vez, eu tive um sonho, uma revelação, e eu acordei e fui orar. Querido, quanto mais eu orava a respeito daquilo, vinha uma acusação, vinha um sentimento de culpa, e foi assim como se eu tivesse pecado e não tivesse mais perdão. E eu pensei assim, mas isso está errado, porque Deus não é assim. Mas eu não conseguia ficar livre daquilo. Foi um dia, aí eu lembro que eu conversei com um irmão que estava indo na Igreja Universal, e ele mexia com capeta pra caramba, né? E ele falou para mim assim: ô irmão Trovati, isso aí, você precisa entrar na dimensão do Espírito, e você precisa repreender isso, na dimensão do Espírito, na dimensão da carne não sai. Eu falei assim, cara, mas como é que faz isso? Mas pensa um cara que me ajudou, gente. Sabe o que ele falou para mim? Eu não sei como é que faz, mas a gente faz e a gente sabe o que está fazendo. Mas eu não sei como é que faz. Eu falei, beleza, você me ajudou pra caramba. Vou seguir seu conselho. Na hora que eu brinquei com ele assim, né? Porque ele me ajudou em nada, querido. Que conversa é essa? Aí eu pensei assim, eu já sei o que é isso. Veio assim, ó, não dê importância para nada. Aí veio assim, ora em língua. E eu não dei importância para nada e comecei. Querido, de repente, foi como se fosse assim uma água pesada assim, ó, que eu sentia ela leve, mas ela pegava como se fosse toda aquela coisa ruim que estava dentro de mim, que parecia que tirou um cardo pesado, nojento de mim, assim, ó, e aquele cardo pesado foi tudo para o chão. Fiquei livre. Aí, querido, que eu falei assim, era o capeta. O capeta fala com a gente também. E se a gente não souber entrar na dimensão do Espírito, que eu não sei como é que faz, mas eu sei que faz e dá certo. A gente não precisa sentir essas coisas ruins, não. Né? Tanto é que toda vez que vocês têm um problema muito sério, que vocês ficam falando muito, o que eu falo para vocês? Vamos, gente? Porque a força do capeta é a importância que você dá a algo. Por isso que é assim, você amar um filho é uma coisa. Se você der importância para ele, você está dando ele para o diabo. Pegaram? Você amar a tua finança é uma coisa. Se você der importância para ela, é entregá-la para o diabo. Por quê? Porque importante, entende? É a tua liberdade, a tua salvação em Jesus Cristo. Só isso que importa. Tanto é que quando as pessoas estão ameaçadas para morrer, nega Jesus ou morre. Aquele que dá mais importância para Jesus, que não dá importância nem para a tua vida, pode cortar o pescoço, pof, né? Vai embora tranquilo. Né? Um dia, quando nós queremos nos fortalecer no Senhor, um dia nós vamos aparecer lá no reino do céu, vai acabar essa vida. Tomara que você morra bem velhinho, desanimado mesmo, falar, acabou mesmo, agora não adianta mais ficar aqui, eu não vou ficar mais novo, né? Então você morra velho. Mas se você morrer novo, não tem problema não. Mas nós vamos chegar lá no céu, nós vamos falar assim, poxa vida, como é que eu fui otário, como é que eu fui burro, como é que eu fui tonto, né? Só uma coisa importava quando eu estava lá vivo, lá no céu, na terra. Era só Ele, só Jesus. Né? Aí nós vemos lá em Apocalipse, né, que a multidão, né, os anjos, todas as nações diante dele,
né, cantando a uma só voz: digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Só Ele importa. E aí, querido, tudo que Ele fala na sua palavra para nós aqui, não é importante a não ser por causa dEle. Essa é uma das coisas que mais prende o homem, que não deixa ele prosperar, que faz o homem ser ignorante, rejeitado, faz ele não ser uma pessoa completa em Cristo. É dar importância àquilo que só é importante para Ele. Por isso que o Senhor precisa mudar a nossa vida. E Ele só pode mudar a nossa vida se nós tivermos dedicado a Ele. Dedicado com uma motivação correta. Por isso que é estudar a palavra. Buscar o estudo da palavra, querido, não é você só ler, não. É você procurar entender. Entenda, quantos dias eu passei, mas muitos e muitos dias mesmo eu passei, querido, admirando os comportamentos do rei Davi, os comportamentos de José, de Abraão é fácil porque tem pouca passagem, mas admirando os acertos. Por que esses caras eram assim? Porque quando você vai ler os Salmos, o cara estava escrevendo os Salmos de Davi quando ele estava preso, estava refugiado no meio dos filisteus. Salmos de Davi revelando Jesus, né, na cruz. Então eu não estou só lendo os Salmos. A imaginação da pessoa do rei Davi, ela começa a interpretar os Salmos que a gente está lendo. Então a gente precisa procurar, não é só ler a palavra, é procurar entender, compreender, se informar. E à luz da própria palavra, nós começamos a ter entendimento. Nós vivemos em outra época, em outra situação, totalmente diferente. Mas os padrões de Deus nunca muda. Entende? A vida de Davi tem muito a ver com a minha vida e com a sua vida. A vida de José tem muito a ver com a minha vida e com a sua vida. Talvez a nossa vida está bem fora do padrão deles, mas lá está mostrando os erros deles, os acertos deles, para poder nós termos como experiência onde nós estamos acertando e aonde nós estamos errando. E a Bíblia diz, querido, que sobre tudo que o homem deve guardar, ele tem que guardar o seu coração, porque o coração, ele é a fonte de tudo que nós falamos, que nós vivemos, que nós buscamos, que nós interpretamos, vem do coração. Então, um dia nós fazendo um estudo bíblico, o pastor que estava dando aula para nós, um bom professor, ele fez 2 grupos, um para falar bem da Bíblia e outro para falar mal da Bíblia. Então os caras que falavam mal, nós tínhamos que defender, nós tínhamos que mostrar que ele estava errado. Querido, eu perdi feio, porque é muito mais fácil falar mal da Bíblia do que falar bem. Colocaram eu para falar bem. Eu perdi feio. Entende? Porque é muito mais fácil você falar mal do que falar bem, mesmo conhecendo a palavra. Mas uma coisa que é muito interessante, não só a gente ficar vendo a nossa vida, mas vendo os testemunhos bíblicos, lendo também livros, ouvindo testemunho, é nós vermos a história das pessoas, a história dos acertos delas. Mas nós devemos saber, querido, da onde que vem aquilo que a pessoa está falando. O que estava acontecendo lá atrás, para nós compreendermos. Porque cada pessoa ela é diferente, uma da outra. Se não fosse assim, nós não precisaríamos nem ser igreja, porque o que a igreja é? A igreja é um corpo ao qual, né, Deus levanta com talentos naturais e espirituais. E cada um recebe o dom para edificação do corpo. Edificação do corpo. Então, quem que edifica o corpo?
Primeiro, a proposta de Deus, a palavra de Deus e a construção de acordo com a direção de Deus e os ensinos da palavra. Não é cada um andando achando que está com a razão, não. Senão vira uma zona, uma bagunça. Amém, querido? Assim também é na tua vida. Você tem que levantar de manhã cedo, vai orar a Deus, você tem que saber qual que é os seus pontos fortes e os seus pontos fracos, colocar aquilo diante de Deus, ver o que o Senhor quer te ensinar, porque Ele fala com a gente. Diga comigo, Ele fala. Ele fala com a gente. E Deus falando com a gente, querido, nós participando da igreja, o Senhor falando com a gente lendo a palavra, nós vamos, devagarzinho, nós vamos prosperando, nós não podemos parar. Deus não tem prazer naquele que recua. Amém? Glória a Deus.